Sejam muito bem-vindos ao podcast Deus e Eu. E hoje o tema da nossa mensagem é Fé em meio à tempestade. E eu quero ler o texto aqui que está em Marcos 4:35, que diz assim: Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentaram com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça na almofada. E então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí eles perguntou: Por que vocês estão assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Meu Deus do céu, que palavra poderosa é essa da tempestade, né? Quantas vezes nós estamos numa tempestade tão forte da nossa vida, quem nunca, né? Passou por um tempo de adversidade tão difícil que achou que Jesus não estava nos vendo, não é verdade? E esses discípulos acharam a mesma coisa. A palavra vai dizer que Jesus estava dormindo no meio da tempestade, gente. Você já se viu no meio de uma tempestade em alto mar? Gente, eu tive uma experiência esse ano. Fui andar de barco e o dia não estava muito favorável para andar de barco, não. As ondas estavam muito altas. Gente, que aperto que foi. Nossa, o vento balançava e jogava água dentro do barco. E as ondas, assim, estavam com uma dificuldade, o barco estava com uma dificuldade tão grande de ultrapassar as ondas. Eu pensei, eu sei o que aqueles discípulos passaram no mar bravio. E ainda a gente critica Pedro, né? Quando Pedro falou: Jesus, me faz ir ter contigo sobre as águas, e as pessoas criticam que Pedro começou a afundar a gente. Vocês não têm coragem de andar sobre as águas no mar bravio, não. É muito terrível. E Pedro foi corajoso, né? Porque ele foi ter com Jesus, ele afundou na verdade, mas ele foi uma pessoa corajosa no meio da tempestade, sair da zona de conforto. Nós não queremos sair da zona de conforto para enfrentar os nossos medos e temores, mas os discípulos viram o poder que tem o nome de Jesus. Somos pegos de surpresa no meio de uma tempestade. Sabe o que é a tempestade? O dia da adversidade, quando você não tem saúde, que do nada aparece uma enfermidade, é uma tempestade. Quando você tem um problema financeiro que é insolúvel, é uma tempestade. Quando acontece algo de alguém na sua família, você perdeu um ente querido, você ficar de luto, é uma tempestade que acontece, você está sendo pego desprevenido. Mas o Senhor, muitas das vezes, Ele nos dá esses tipos de adversidade para provar o poder que Ele tem na nossa vida. A presença de Jesus é suficiente no meio da tempestade, porque a palavra vai dizer que Jesus estava no barco com os discípulos. E os discípulos viram tantos milagres, né, com Jesus, viram multiplicação dos pães, cegos enxergar, né, muitos milagres. E no meio daquele mar bravio, Jesus estava dormindo no barco, tranquilo. E os discípulos ficaram temerosos com Jesus ali dentro, em carne e em pessoa. Pensa nisso. Imagina a gente no meio de uma dificuldade tão grande que a gente não está vendo solução nem de um lado nem do outro, não estamos vendo Jesus visivelmente. Como fica o nosso coração? Angustiado, né? Triste, perturbado, desesperado, arrancando os cabelos da cabeça. Mas Jesus, naquela calma, que eu penso assim, a personalidade de Jesus é oposto do nosso, né? Então Jesus, naquela paciência, acorda, né? A palavra vai dizer que ele estava encostado a cabeça num travesseiro, tranquilo, ele acorda. Gente, o que é isso, gente? Só vocês falar, ué, eu não te dei poder, autoridade, né? Mas aí, ele com a maior paciência falou: acalma-te, mar. E o mar acalmou.
Porque só com o poder de Jesus nós vencemos o medo. O medo quer nos aprisionar. O medo quer nos roubar a paz. Mas Jesus dormia no barco. E os discípulos estão descontrolados por causa do medo. Às vezes o medo nos impede de ter a paz que excede o entendimento. Às vezes o medo nos paralisa, porque os discípulos ficaram paralisados naquele momento. Mas Jesus, com uma palavra, basta uma palavra do Senhor para o mar da sua vida acalmar, para as tempestades da sua vida se acalmar. Se você crê nisso, nessa verdade, receba essa palavra e declare a palavra, que quando nós declaramos a palavra, há um poder no mundo espiritual, para que todas as adversidades e os problemas que vêm sobre nós cessem imediatamente, porque a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus lançou a palavra, aquele mar se acalmou, virou um rio. Você tem noção do que é isso? Talvez você está passando por um problema e ele é tão pequenininho, mas você está fazendo uma tempestade em copo d'água. É só uma palavra. Direcione essa palavra e ande nessa palavra que você vai ver o mar da sua vida acalmar. E eu quero orar por você nesse momento. Deus, coloco diante do Senhor, meu Deus, essa pessoa que está aflita de alma, que está desesperada, que está, Senhor, olhando para um lado e para o outro e não vendo solução. Jesus, o Senhor está até andando com ela, mas ela não está percebendo a sua presença. Faz, meu Deus, a tua presença ser perceptível nessa dificuldade, nesse problema, nessa luta, que ela possa ver a tua mão estendida sobre a vida dela e possa experimentar o poder sobrenatural que é a tua palavra dirigida àqueles que estão desesperados, desesperançados, angustiados. Pai, eu declaro paz. Em nome de Jesus, aquieta-te mar, aquieta-te coração, aquieta-te alma ferida e angustiada, em nome de Jesus. E se essa palavra falou com você, por favor, compartilhe com o maior número de pessoas, traga esperança para alguém e até o próximo episódio.